Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer os pensadores que basicamente criaram uma ciência do zero só para entender a nós mesmos, para entender a sociedade. Vamos falar sobre a sociologia. Já pararam para pensar nisso? Por que a gente espera em filas? Ou por que, em geral, as pessoas se comportam de um jeito específico dentro de um elevador, mesmo que ninguém nunca tenha dado uma aula sobre isso? De onde vêm essas regras? Então, foi justamente para tentar decifrar esses mistérios que a sociologia nasceu. E essa ciência é a sociologia. Ela é, basicamente, a ferramenta que a gente desenvolveu para investigar de forma científica o nosso mundo social. Desde uma conversa entre duas pessoas até as estruturas globais gigantescas que afetam o nosso dia a dia. Ok, então, vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o caos que fez essa nova ciência ser necessária. E depois, vamos conhecer os 4 grandes pensadores que nos deram as primeiras ferramentas para entender tudo isso: Comte, Durkheim, Marx e Weber. Primeiro de tudo, o contexto. A sociologia não apareceu do nada num ambiente calmo. Pelo contrário, ela nasceu no meio do fogo, da fumaça, de um mundo que estava mudando numa velocidade nunca antes vista. Imagina só, as pessoas daquela época olhavam em volta e viam as cidades crescendo sem parar, tecnologias novas aparecendo a todo momento e, com isso, problemas sociais que simplesmente não existiam antes. Era preciso, com urgência, uma nova forma de entender o que estava causando tudo aquilo. E essa linha do tempo aqui ilustra essa ruptura de um jeito bem claro. A vida, que durante séculos foi rural, tradicional, previsível, de repente foi virada de ponta cabeça pela Revolução Industrial. De uma hora para outra surgiram as fábricas, as pessoas migrando em massa para as cidades, uma estrutura social inteiramente nova. Era esse o cenário que pedia, ou melhor, exigia uma explicação. E o primeiro cara que tentou construir essa explicação de forma sistemática foi Auguste Comte. Ele é tipo o arquiteto da sociologia. Não só deu nome para essa nova área, como também criou um verdadeiro plano científico para ela. A grande sacada dele foi a lei dos 3 estados. Comte dizia que o pensamento humano evolui por etapas. Sabe, primeiro o estado teológico. Tudo era explicado pela vontade dos deuses. Depois, o metafísico. As explicações ficavam mais abstratas, mais filosóficas. E, finalmente, o estado positivo, que é quando a ciência entra em cena com observação, com método, para descobrir as leis que governam a sociedade. E para Comte, o segredo de tudo era o equilíbrio entre ordem e progresso. A ordem é a base, sabe? É a estabilidade, aquilo que mantém a sociedade de pé. Já o progresso é o avanço que acontece em cima dessa base sólida. Um não podia existir sem o outro. Agora vamos para o nosso próximo pensador. Émile Durkheim. Se o Comte foi o arquiteto, o Durkheim foi uma espécie de biólogo social. Ele não via a sociedade como uma máquina, e sim como um organismo vivo que se mantém unido por umas forças meio invisíveis. E a principal dessas forças, para Durkheim, era o tal do fato social. Lembra daquelas regras não escritas do começo? É exatamente isso. São as leis, a moral, os costumes, a educação. São estruturas que já existem quando a gente nasce e que nos moldam, que nos forçam a agir de certas maneiras, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Durkheim também queria saber o que mantém a gente junto. E ele achou 2 tipos de cola social. Nas sociedades mais antigas, tinha a solidariedade mecânica, que era baseada em crenças e tradições comuns a todos. Já nas sociedades modernas, super complexas, o que nos une é a solidariedade orgânica. A gente é tão especializado no que faz que depende um do outro para tudo. O agricultor precisa do médico, que precisa do engenheiro, e por aí vai. É essa interdependência que nos amarra. E agora, uma virada completa de perspectiva. Chegamos em Karl Marx. Para ele, a sociedade não era um organismo que buscava harmonia. Que nada. Para o Marx, a história era um grande palco de um conflito sem fim. Essa frase aqui é fortíssima e resume bem a visão dele. Para Marx, o motor que move a história e causa as mudanças sociais não é a cooperação, e sim a luta constante entre grupos que têm interesses econômicos opostos. E no coração da sociedade industrial que ele estava analisando, essa briga acontecia entre 2 classes principais. De um lado, a burguesia, que era dona das fábricas, das terras, dos meios de produção. Do outro, o proletariado, a classe trabalhadora, que só tinha a própria força de trabalho para vender em troca de um salário. Para o Marx, a conclusão lógica desse conflito todo seria uma revolução. A classe trabalhadora, em algum momento, ia tomar consciência da exploração que sofria, se unir e tomar o controle dos meios de produção. E o objetivo final seria criar uma sociedade sem essa divisão de classes. Mas
E o indivíduo no meio disso tudo? No meio dessas grandes forças, dessas grandes estruturas? É aí que entra o nosso último fundador, Max Weber. Ele meio que deu um zoom, tirou o foco das grandes estruturas e olhou para o indivíduo, fazendo uma pergunta-chave. Por quê? Por que as pessoas fazem o que fazem? O conceito central de Weber é a ação social. Para ele, não importava só o que a gente faz, mas o significado que a gente dá para as nossas ações, e como essas ações se orientam pelas ações dos outros. Ele dizia que é impossível entender a sociedade se a gente não entender primeiro as motivações de cada um. E ele nos deu 4 tipos para a gente analisar essas motivações. Nossas ações podem ser tradicionais, aquelas que a gente faz por puro hábito, podem ser afetivas, guiadas pela emoção do momento, ou podem ser racionais. Seja a racional com relação a valores, tipo agir por uma questão de honra, ou a racional com relação a fins, que é quando a gente calcula o melhor jeito de alcançar um objetivo. Praticamente tudo o que a gente faz se encaixa em uma dessas gavetinhas. Então, para resumir a história, a gente tem aqui 4 fundadores que nos deram 4 lentes diferentes, mas todas muito poderosas. O Comte nos deu a abordagem científica. O Durkheim nos mostrou as forças invisíveis que nos conectam. O Marx apontou para o conflito como motor da mudança. E o Weber nos fez olhar para o sentido por trás do que cada indivíduo faz. E o mais legal é que essas lentes não se anulam. Elas são ferramentas diferentes que a gente pode usar para analisar o mundo. Então a pergunta que fica no ar é, olhando para a sociedade hoje com toda a sua complexidade, qual dessas lentes parece fazer mais sentido? Qual delas ajuda a explicar melhor o mundo que a gente vê ao nosso redor? Fica aí a reflexão.